vai ser uma oportunidade de você reunir a sua família, né? E a gente vai conversar. Nós vamos nos valer agora dos mecanismos que a tecnologia oferece para a gente, ok? Então, domingo que vem, 10h15, ou aqui da igreja, do meu gabinete, ou de casa, você vai acessar o pessoal maravilhoso lá do Ministério de Comunicação, está providenciando isso, e a gente vai ter uma conversa. Obviamente não vai ter coro. Pastor, por que não põe culto gravado? Culto gravado você assiste em outro momento. Quero falar à igreja até para que a gente possa sinalizar, irmãos, domingo que vem então, passou o susto, vamos voltar, porque o problema é que alguns podem gostar tanto, que depois não queiram voltar. Não é verdade? Aí eu vou ter que pedir que todas as pragas do Egito não caiam sobre a sua cabeça. Pastor, não é para amaldiçoar, né? Deu para entender? Então, domingo que vem nós nos encontramos onde? Onde? Na sua casa. Celular, televisão, 10h15, pessoal da comunicação, contar com vocês, 10h15, ok? Ou aqui ou em algum lugar, eu vou me comunicar com a igreja, vou desejar que Deus abençoe. Pode ser uma oportunidade de reunir família, né? Nós vamos estudar a Bíblia, nós vamos conversar, vamos orar. Eu não sei como a gente vai fazer, é uma circunstância absolutamente inusitada, e a gente vai criar esse mecanismo, né? Então, domingo que vem, nós não teremos culto nem pela manhã, nem à noite, por conta de estarmos alinhados com as orientações que vêm do governo federal e agora também, conforme fomos informados hoje, do governo municipal. Os irmãos entenderam? Quantos entenderam, né? Então, domingo que vem, eu encontro você na sua casa, ok? 10h15 e à noite, porque a gente vai ter culto à noite também. Eu quero manter o hábito. À noite, 19 horas, nós vamos nos encontrar outra vez, ok? Ou aqui no meu gabinete, falando, ou em casa, em algum lugar, nós vamos nos encontrar. Você pode estar com o seu celular, por favor, não desperdice o momento de culto para assistir Fantástico, para assistir qualquer outra porcaria que a televisão vomita dentro das nossas casas. Estou sendo claro na minha fala? Sim ou não? Que vomita dentro da nossa casa, não vou nem usar o termo sofisticado, regurgita, vomita mesmo, né? Então eu quero você lá, irmão querido, para eu lhe falar, palavra de Deus, pregar. Eu penso que tudo, Senhor Deus, tem a história na sua mão. Estão aí as contas da igreja, você tem aí nos envelopes também, nos bancos. Tem mais alguma coisa do texto aí, irmão querido? Pedimos ainda que todos tenham cautela na divulgação de informações que circulam, principalmente pelas redes sociais, pois nem todas podem traduzir a realidade e a fidelidade dos fatos. O que há de teorias de conspiração, gente, se você ficar vendo tudo que se fala de coronavírus, dá vontade de você meter uma bala na cabeça. Tá louco, né? Então a gente está trabalhando com cautela, reconhecemos, nossa igreja, ela tem em torno de 1% da população de Barra do Piraí. Sabemos que há um efeito do que a segunda igreja batista decide por conta do seu tamanho de influência para outras igrejas. Então nós estamos muito conscientes de que é uma decisão que outras igrejas no estado e no Brasil estão tomando por entendimento de que o vírus vai se espalhar, mas a gente pode minimizar. Deu para entender, irmão? Sim ou não? Amém? Posto isso, quarta-feira de manhã, 7 horas, de 7 às 8, culto de oração. Quarta-feira à noite, 19h30, culto de oração. Se a igreja lotar muito no culto de oração, meu Deus, eu não vou nem falar aqui, né?
Que dilema que a gente fica, né? Mas eu quero deixar essa palavra de orientação. Os irmãos entenderam? Quantos entenderam? Entenderam? E vamos seguindo. Eu quero nesse momento passar a palavra para o Richard, porque a gente vai ter um momento da entrega dos dízimos e das ofertas. Gente, nosso desafio é de pagarmos o terreno até dezembro. Eu entendo que Deus honra quem, entendendo a direção dele, age com coragem. Foi com coragem, fé, convicção da direção de Deus que entramos nesse desafio. Faltam 13 parcelas. Foi com essa convicção que nós fomos à praça sábado retrasado. Coisa maravilhosa. Talvez uma das melhores caminhadas que a gente já fez. Eu me senti um leão pregando lá no coração de Barra do Piraí. Gente, eu queria pregar 2 horas. Me veio uma coisa de falar para aquele pessoal todo nas lojas, né? Aí eu fiquei pensando, tem crente que tem vergonha. Quando lá no mundo o camarada se vestia de mulher e ia para a rua pular carnaval. Eu vi aqui há 3 semanas atrás, cada marmanjo barbudo com sainha curta. Oh, para com isso. Aí eu vou para a rua pregar o evangelho, eu vou de peito aberto mesmo, eu vou com cara de leão. Você tinha que dar um glória a Deus, irmão. Cara de leão, sabe, com gana, com garra, falar de Jesus. Tem que ser assim, e não chegar assim, não, eu me lembro, olha só, eu não vou pregar agora não, né? Eu me lembro lá no momento da caminhada, que nós paramos num trecho, levantamos as mãos, aí apareceu uma pessoa lá na janela, dando aquele risinho assim, sabe? Meu irmão, eu fiz assim, ó. O camarada foi parando de rir, depois pegou o celular e ficou filmando. Entendeu? Cara de leão, pregando o evangelho de Jesus. É assim que tem que ser. Tem que ir para cima, tem que ir com garra, tem que ir com gana. E Deus honra. Isso tudo para dizer que a gente vai entregar os dízimos e as ofertas. Amém, igreja. Vamos nos colocar de pé. Oportunidade essa que teremos de devolver a Deus parte daquilo que Ele tem nos dado. E como o pastor disse, estamos aí na reta final da nossa campanha para quitarmos de uma vez por todas esse presente que Deus nos deu. Amém?
cabeça e vamos agradecer ao Senhor. Soberano, nós somos gratos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos concede de devolvermos parte daquilo que o Senhor tem nos dado. A minha oração, Senhor, é que o Senhor continue nos abençoando para que possamos ser bênção na vida de outras pessoas, na vida da nossa igreja, Senhor Deus. Repreenda, Senhor Deus, o migrador, o devorador, ó Deus, das nossas casas, das nossas despensas, da nossa finança. Pai, espante a enfermidade do nosso lar, Senhor Deus, que muitas das vezes consomem, Senhor Deus, os nossos recursos. E eu peço a Ti, de uma forma muito especial, pela vida daqueles irmãos, ó Deus, que gostariam de poder participar desse momento tão importante na vida da igreja, mas que não podem porque estão desempregados. Deus, tenha misericórdia da vida desses queridos, abra uma porta de emprego, Senhor Deus, coloca novamente no mercado esses irmãos, para que no tempo breve eles também possam contribuir em prol do Teu reino. Peço a Ti também, Deus, por aqueles que têm sido abençoados pelo Senhor e têm perdido o privilégio que é de contribuir em prol do Teu reino. Dê a eles, ó Deus, sabedoria para poder administrar os seus recursos, ó Deus, que possam, dê a eles entendimento, dê a eles, ó Deus, graça para que eles possam entender, ó Deus, que é um privilégio poder contribuir em prol do Teu reino. Abençoa a cidade de Barra do Piraí, faça com que essa cidade possa atrair olhos de empresários, que empresas de grande, pequeno, médio porte venham se instalar aqui, fazendo com que gere emprego para a nossa população. Obrigado por aquelas que o Senhor já tem enviado. Nós somos gratos ao Senhor, Pai, e nós pedimos, mande mais, Senhor, mande mais. Essa é a oração que eu faço ao Senhor, pedindo a Ti que o Senhor dê também sabedoria para aqueles que irão administrar esses recursos que nós entregamos aqui hoje nas Tuas casas. Abençoa essa campanha, Pai, da visão, Deus. Pai, que num tempo muito breve, Senhor, muito breve, Pai, essas prestações possam ser passados na vida da nossa igreja. E obrigado pelo privilégio que o Senhor está nos concedendo de participar desse momento tão importante. Essa é a oração que eu faço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Meus queridos, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, amém? Quantos aqui já cantaram no coro de nossa igreja? Quantos aqui? Dê um sinal. Eu convido vocês a cantar aqui conosco uma música muito conhecida, Ele é Digno. Vem aqui nos ajudar nessa noite, para ver se vocês vão ficar uma semana sem. Então hoje canta com bastante garra, bastante força. Vem cá nos ajudar. Mais alguém? Pode vir.
agora nós vamos cantar mais um. E agora toda a igreja junto conosco. Vamos louvar o Senhor. Cadeias quebrar. Jesus, há poder sim em teu nome, ó Jesus, há poder sim em teu nome, ó Jesus, pra quebrar o mal, quebrar o mal, quebrar o mal, pra quebrar o mal.
Eclesiastes, capítulo de número 9, Eclesiastes 9, eu quero dar um tema à minha fala nessa noite, que é o seguinte: o que fazer quando vem a crise? O que fazer quando vem a crise? O que fazer quando vem a crise? Eu leio o texto de Eclesiastes de 1 a 8, 9 de 1 a 8, vamos orar e meditar um pouco nesta porção da palavra de Deus. Deveras revolvi todas estas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isto, que os justos, os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e também que o homem não conhece nem o amor, nem o ódio. Tudo passa perante a sua face. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro e ao impuro. Assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica. Assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo que se faz debaixo do sol. Que a todos sucede o mesmo. Também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade. Há desvarios no seu coração, na sua vida, depois se vão aos mortos. Ora, para aquele que está na companhia dos vivos, há esperança, pois melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Não tem jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. O seu amor ou o seu ódio e a sua inveja já pereceram. Já não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Senhor nosso Deus, nesse momento em que vamos meditar na tua palavra, que o Senhor nos dê graça para que a compreendamos, sejamos edificados. Há tanta gente talvez ouvindo nesta hora pela internet, acompanhando o culto aqui desta comunidade, Segunda Igreja Batista. Eu oro, Deus, para que tudo o que estamos fazendo aqui agrade o teu coração. Nós compreendemos suspender temporariamente as atividades dominicais por conta dessa pandemia que varre o planeta, Senhor. Eu oro para que isso não gere prejuízo na vida desta e de tantas outras igrejas que estão seguindo o mesmo caminho, mas que ao contrário, possamos ter mais temor, possamos orar mais, possamos ler mais a tua palavra e que o Senhor possa cuidar especialmente desta igreja, Senhor. Tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia, Senhor, guarda os médicos que estão na linha de frente, sujeitos, ó Deus, à contaminação, sem muitas vezes terem recursos adequados de prevenção, como máscara, luvas e tantos outros recursos tão básicos, que o Senhor possa cuidar deles, Senhor. Mais uma vez, fala-nos através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O que fazer quando vem a crise? Nós estamos vivendo um momento de muita tensão e de muita crise. Muita tensão e muita crise. Eu diria mesmo que nós estamos vivendo um momento escatológico. E quando eu leio o Novo Testamento, eu não sou consolado no sentido de que daqui para frente as coisas vão melhorar. A grande verdade é que quando a gente lê o Novo Testamento, a gente vai compreendendo que daqui para frente as coisas vão piorar. E eu não me refiro somente à questão do vírus, que tem ocupado
noticiário. Eu me refiro àquilo que Jesus disse de indicadores da sua volta: aumento de guerras, terremotos, pestes, como a gente está vendo, o ódio entre as pessoas, a banalização da vida, coisas que a gente vê estarem acontecendo perto de nós. A vida banalizada, não é? Por tolice, o indivíduo perde a vida num assalto, não é? Como a gente vê em tantas mensagens, em tantos vídeos, que na verdade acabam gerando em nós um sentimento de indignação, de revolta tão grande, porque o cenário do mundo é um cenário que vai se preparando para aquilo que a Escritura fala sobre a volta de Jesus. E nós estamos vivendo nesse tempo um tempo de crise. Não que a situação de hoje, preste bem atenção, seja pior do que de outras épocas. Hoje pela manhã eu falei aqui sobre algumas situações de calamidade que o mundo já enfrentou, peste negra, não é? Falei aqui da gripe espanhola e de tantas outras, do ebola, por exemplo, não é? O ebola que vitimou muitas pessoas na África, médicos que foram contaminados e morreram em situações em que eram 50 médicos para cuidar de tanta gente contaminada, todos eles morreram, Então, um quadro assustador. Mas eu diria, irmãos, que o que ocorre hoje, que gera um sentimento de pavor em muitas pessoas, é porque nós temos hoje acesso às informações. Ou seja, nós estamos testemunhando os fatos no momento em que eles estão acontecendo. Você tem aplicativos que, no exato momento, vão acusando a quantidade de pessoas que estão sendo contaminadas no mundo. E o conhecimento assusta, ele esclarece, mas assusta. Isso gera um estado de crise, porque estamos sendo colocados dentro das narrativas dos fatos trágicos que estão acontecendo. Hoje, a guerra, como a Guerra do Golfo, por exemplo, há anos atrás, o mundo todo foi colocado dentro da guerra, porque nós vimos o momento em que os bombardeios aconteciam. Os mísseis eram lançados, nós estávamos lá, das nossas salas, da nossa casa, assistindo, né, no momento em que a guerra estava se processando. Fomos colocados dentro do cenário. Isso gera uma situação de crise. Aquele ditado, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. Mas hoje nós estamos vendo. E o coração sente. O coração sente tristeza, sente angústia, sente medo. E o medo potencializa o problema. O medo agiganta o problema. O medo aumenta o problema. E quem de nós aqui está vulnerável a isso? Por isso, nessa noite, eu quero lhe convidar a analisar esse texto, tirando dele pelo menos 5 posturas que nós precisamos ter quando vem a crise. O que fazer quando vem a crise? Eu não quero pensar apenas na crise chamada Covid-19, porque essa é uma crise, é um fato, mas há outras que têm o caráter de serem crises pessoais, que alcançam somente a sua vida, que estão dentro da sua casa. Talvez a sua crise seja o seu casamento, seja o seu filho, talvez seja o desemprego, talvez seja uma situação em que a sua demanda financeira é tão grande e as suas possibilidades de responder a essas demandas sejam tão pequenas. É uma crise para você. Talvez seja a crise de uma enfermidade, né, que acomete a todo mundo. Então eu quero pensar esse texto para buscarmos respostas no texto a essa pergunta. O que fazer quando vem a crise? Você sabe que Salomão, né, um homem sábio,
ele foi usado por Deus para escrever Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Os estudiosos dizem que esses 3 livros que têm a pena de Salomão foram produzidos em épocas distintas da sua vida. O livro de Eclesiastes, o livro de Cantares, por exemplo, é colocado na fase da juventude de Salomão, na fase em que Salomão fala do amor, da beleza do amor, fala do romantismo, colocado na primeira fase da vida de Salomão. Coloca o livro de Provérbios na fase mediana de Salomão. É um homem já com alguma maturidade, que olha para a vida já com uma compreensão de que as coisas precisam ser levadas com mais tranquilidade. O livro de Provérbios é uma palavra de conselhos objetivos e práticos para a vida de todo mundo. E o livro de Eclesiastes é colocado já na fase final da vida de Salomão. Olha que coisa maravilhosa, que conselho que só a sabedoria pode dar no capítulo 10, versículo 4, para você entender. Olha que conselho: levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixe o teu lugar, acalma, não é acalma, é acalma, desfaz grandes erros. Às vezes a gente se precipita, vai com a emoção, que é mais veloz do que a razão, e quando a razão chega no lugar em que a emoção esteve, e não raras as vezes a pessoa pensa assim: fiz besteira. Quem é que já fez isso? Não levante a sua mão. Acalma, tranquilidade, serenidade, desfaz grandes erros. Ei, você que é precipitado, olha que conselho, vamos ouvir Salomão dizendo: ei, fica calmo, fica frio, vá devagar, não vá na emoção, porque o indivíduo que vai pelo impulso da emoção, ele tem uma chance muito grande de tomar decisões erradas, se precipitar. E a calma desfaz grandes erros. Então eu quero pensar o texto de Eclesiastes 9 para respondermos a essa pergunta: o que fazer quando vem a crise? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que tudo sucede a todas as pessoas sem distinção. Pode ser que a decisão, que a orientação dada pelo ministério da igreja hoje pela manhã, pode ser, encontre no coração de alguns aquela ideia assim: ah, mas que falta de fé. Falta de fé, não. Eu não vou pegar vírus, eu sou servo do Deus Altíssimo. Oh, glória! Espiritualizamos, porque não compreendemos que enquanto estivermos em cima da terra, debaixo do céu, todos nós estamos sujeitos a todo tipo de problema. Compreende isso? O que é que Salomão diz no verso 2? Olha, tudo sucede igualmente. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro e ao impuro, ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Ou seja, precisamos entender que o fato de servirmos a Deus não nos blinda de sermos acometidos por uma doença. Compreender isso é vital, porque entender isso equivocadamente, o indivíduo que enfrenta alguma dificuldade de doença, para além da doença, ele desenvolve um sentimento de mágoa contra Deus. Tudo sucede igualmente a todos. A gente precisa entender isso. Ou seja,
Você não é o único da fila e nem é o último da fila. Tudo sucede igualmente a todos. Tudo sucede. Pastor, mas se a gente orar, Deus é soberano, Ele pode fazer com que você não pegue vírus nenhum. Mas se Ele permitir, como diz a música, Ele continua sendo Deus. Há pessoas que entram numa crise espiritual grande porque entendem, eu sou servo de Deus e nada vai me acontecer. Quando acontece, ele diz assim, Deus só me deixou na mão, estou de mal contigo. Querido, se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer, se Ele abrir a porta, glória a Deus, é Deus. Mas se a porta se fechar, sabe o que isso significa, irmãos? Que nós precisamos desenvolver um tipo de relação com Deus que não tem a ver, eu sirvo enquanto Ele me dá. Há pessoas que têm uma flutuação na sua vida espiritual porque desenvolvem uma relação de barganha. Eu estou enquanto Ele me dá. Quando Ele não me dá, eu tenho que buscar outra comunidade que me dê, porque Deus tem de me servir. É uma visão equivocada. Não é uma visão bíblica. Não é a visão de Abacuque, por exemplo. Sabe o que Abacuque dizia? Ainda que a figueira não floresça, o fruto da vide minta, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Quem fundamenta a sua vida espiritual em cima daquilo que Deus faz, está sujeito a vacilar quando Deus decidir não fazer. Compreende isso? Então a primeira coisa que nós precisamos entender quando vem a crise é que tudo sucede a todas as pessoas. O não crente fica gripado. O crente também. O não crente pega dengue. O crente também. Eu peguei 4 vezes. Segundo os médicos, não pego mais. Sei lá. 4 vezes. Fechei a conta. Né? O crente, o não crente perde emprego? O crente também. O não crente é assaltado? O crente também. O não crente bate de carro? O crente também. E isso é vital para que nós tenhamos uma vida espiritual sólida. Eu falo isso, irmãos, porque não é raro o tipo de crente que fundamenta sua fé na relação de barganha. E se Deus não fizer nessa igreja, ele está buscando outra igreja onde Deus, o grande garçom, diga assim, pois não, meu servo, meu filho, estou aqui te dando. Deus não é garçom de ninguém, coisa nenhuma. Está entendendo isso? Então a primeira verdade que a gente precisa entender é que tudo sucede a todas as pessoas sem distinção. Está aqui no verso 2. Segunda verdade que a gente precisa aprender quando vem a crise é de que tudo está nas mãos de Deus. Veja o verso 1. Deveras revolvi todas estas coisas no meu coração para claramente entender tudo isto, que os justos, os sábios, as suas obras estão nas mãos de Deus. Deus, querido irmão, Ele não é como quem perdeu a direção do carro. Ele é soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto.
diz a canção. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Tudo está no controle de Deus. A história está nas mãos de Deus. O poder pertence a Ele. Mas, pastor, se tudo está nas mãos de Deus, por que é que tanta tragédia acontece? Você sabe como é que os teólogos respondem a essa questão, com a qual eu concordo? A vontade de Deus ativa aquilo que Ele faz acontecer. E a vontade de Deus passiva aquilo que Ele permite que aconteça. Permite que aconteça. Coração do homem mau, permite que aconteça. Então, no tempo de crise, primeiro a gente precisa entender que tudo acontece com todas as pessoas. Você não é o único da fila e nem é o último da fila. Você não está sozinho na fila dos que passam por crise e não é o último da fila dos que passam por crise. Se olhar para trás, você vai ver gente passando dificuldade maior do que a sua. Daria tudo para trocar com a sua crise. Daria tudo. Segundo lugar, precisamos entender que tudo está nas mãos de Deus. Amém? Estão entendendo? Terceira verdade que eu quero sacar do texto. Nós precisamos entender, quando a crise vem, que o coração do homem é essencialmente mau. No verso 3, Salomão diz: este é o mal que há em tudo o que se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo. Também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios, enquanto vivem, depois rumo aos mortos. O coração do homem está cheio de maldade. Amigo, meu irmão, eu não sou melhor do que você em nada. A nossa natureza é pecaminosa, vazada pelo pecado, que carece da graça de Jesus Cristo, capaz de nos purificar e salvar. Somos capazes de atos de bondade, mas somos capazes também de atos de extrema maldade. Somos capazes de sentimentos nobres, altruístas, solidários, mas somos capazes também de sentimentos egoístas. Quem aqui nunca odiou? Quem aqui não teve o seu coração tomado por um ódio por alguém? Tem gente que diz: nunca odiei ninguém. Aí no trânsito, aliás, trânsito é um terrível termômetro de sentimentos. Ele é cortado. Ou alguém que entra naquela vaga. Você já viveu isso? Se você vê alguém saindo lá na vaga, você dá sinal, esperando a pessoa sair, aquela pessoa sai e vem um esperto e entra na sua frente. Aí você sai dizendo: oh, glória a Deus, aleluia, Senhor, Tu és bom. Você faz isso? Pode até fazer, mas antes você dá aquele olhar assim, que se saísse fogo, labareda, já fulminaria a pessoa. Quem é que já fez? Não levanta a sua mão, não, por favor. Não é verdade? A minha Bíblia diz que nós precisamos entender que o coração do homem é mau. Paulo retratou isso em Romanos 7, dizendo: o bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu não quero eu faço. Eu vivo esse dilema: quero fazer o bem, não consigo, o mal que eu não quero eu acabo fazendo. E ele vai construindo essa ideia de contradição instaurada dentro do coração do homem, que ele dá um brado dizendo assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Que pergunta! É uma pergunta que tem a ver com questionamento existencial. Meu Deus, eu quero ir para um lado, eu acabo indo para o outro. O lado que eu não quero eu vou, o lado que eu quero eu não vou. Miserável homem que eu sou, quem é que pode me livrar disso?
Ele responde: graças a Deus por Jesus Cristo. Só Jesus para tratar o homem cujo coração é afetado pelo pecado. Quarta verdade que a gente aprende no texto. Estão comigo até aqui, irmãos? Qual é o tema da minha fala nessa manhã, nessa noite? O que fazer quando? Primeiro, entender que tudo cede a todos sem distinção. Segundo, tudo está nas mãos de Deus. Terceiro, o coração do homem é mau, precisa da graça de Deus. Em quarto lugar, precisamos entender que a vida é finita. Isso tem uma implicação muito séria. Veja o que diz o verso 3 e 4. Mais uma vez, este é o mal que há em tudo o que se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo. Também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, há desvarios no coração na sua vida, e depois se vão aos mortos. Ora, para aquele que está na companhia dos vivos, a esperança. Pois melhor é o cão vivo do que o leão morto, porque os vivos não sabem o que hão de... Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Olha para mim. Compreender que a vida é finita deve nos levar a dar sentido a essa existência que é finita. Amigos, irmãos, nós somos itinerantes, somos passageiros. A vida passa, você faz planos, você desenha alvos, faz objetivos, tem projetos, mas tudo pode ser interrompido de um momento para o outro, uma fração de segundos, tudo pode acabar. Precisamos dar sentido à nossa existência. A vida é finita. Se compreendêssemos bem isto, irmãos, não permitiríamos que o nosso coração fosse tomado por tantos sentimentos tóxicos e nocivos. Você sabe o que é que dá sentido à vida? É quando a nossa vida faz sentido na vida de outra pessoa. Na vida da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, dos seus pais, da sua igreja, dos seus irmãos. Quanto mais a nossa vida faça sentido na vida de outro, nós temos propósito para a nossa vida. Então a vida é finita. Você já considerou isso? Que você um dia vai se despedir dessa existência? Você já considerou, gente, o que essa situação da crise pandêmica tem gerado de reflexão? Nações poderosas como os Estados Unidos, hoje eu vi que eles já não estão fazendo mais voos para o Brasil. Eu vi que eles já não estão permitindo voos da Europa para os Estados Unidos. Eu estou falando da nação mais poderosa do planeta, que se curva. Os pesquisadores, certamente, as grandes mentes americanas ou de outros que estão radicados nos Estados Unidos, estão se debruçando para tentar descobrir como curar, como conter, mas as nações mais poderosas do mundo estão mostrando a sua impotência. Impotência. Sua vida é finita. E aí eu preciso levantar essa consideração. O penúltimo item da minha fala. Já que a vida é finita, você está preparado para a eternidade? Você está preparado para se encontrar com Deus? Você pode achar que isso é a maior ficção, tolice, direito seu. Mas isso não vai mudar o fato. Não vai mudar a realidade de que um dia a sua vida finita como a minha vai findar. Mas a questão pertinente é esta. E a sua alma? E a eternidade? Jesus disse isso da seguinte forma: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro
perder a sua alma. Que adianta? Isso aqui, queridos, envelhece, gasta. Às vezes eu olho para as minhas mãos, e eu faço assim e vejo a minha mão quando eu era jovem. Agora é o estado real. E quando eu viro assim, que eu a vejo toda enrugada, eu estou vendo como eu vou ficar. Mas você ri de mim, vai acontecer com você também. É a minha vingança. Verdade. Meu sogro dizia assim, a minha vingança é que vocês vão chegar lá também. Ninguém escapa. Você pode rir, querido, mas vai acontecer com você também. Mas e a eternidade? Você está me entendendo? Quero que você compreenda que as coisas que nós tratamos aqui não são entretenimento. Nós estamos tratando de coisas espirituais. Moços, me ouçam. Da sua alma. Onde você vai passar a eternidade? Essa é a pergunta. Aqueles que dizem assim, pastor, você está falando aí, eu até me arrepio. Tem gente que diz assim, eu até me arrepio. E eu sei que um dia, pastor, eu vou tomar uma decisão. Com todo respeito, com todo amor, você é louco. Porque você diz, não, um dia, você não é dono de um segundo à frente da sua vida. Você não é dono. Então, diante da crise, a gente precisa entender que a nossa vida é finita. Vamos dar sentido a ela. E por fim, compreende o que eu estou dizendo aqui? Qual é o tema da mensagem? O que fazer quando vem a crise? Tudo sucede igualmente a todos, sem distinção. Tudo está nas mãos de Deus. O coração do homem é mau. A vida é finita, mas há uma última verdade que eu quero retirar do texto. Nós precisamos entender que a crise deve nos levar para mais perto de Deus. É isso que eu entendo quando eu leio o versículo 8. Quando Salomão diz assim, em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes, jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Veste aqui representa vida. Em todo tempo, tem uma vida bonita para Deus. Em todo tempo, zele pelo seu testemunho. Eu sei que vários de vocês essa semana viram Débora e a mim na televisão. Quantos, pastor, te vi? 3 segundos. Nem isso. Estávamos em Volta Redonda, com uma pressa tremenda. Alguém parou, a gente, muito obrigado. E passamos de vi, vamos embora. Né? Confesso que 3 segundos não dá para medir testemunho. É muito pouco, mas já imagino você sabe lá. Já não quero. Quero saber. Foi muito rápido. Só agradecendo. E fomos embora. Estamos com pressa. Direito ou não. Mas eu fico pensando, irmãos, que muitas vezes a gente dá um testemunho danoso para o Evangelho. A Bíblia está dizendo aqui, nos desafiando, que nós precisamos ter a nossa veste alva o tempo todo. Veste bonita é vida bonita. Como é que é a sua vida, irmão? Como é que é o seu testemunho, irmão querido? Coristas que estão aqui, o senhor não imagina a responsabilidade que está aqui à frente. Estão visíveis.
os músicos que tocam aqui, a responsabilidade de quem vem a essa tribuna, não que esse palco seja mais sagrado do que o auditório. Lá na Coreia, quando estivemos lá no ano de 2000, fiquei impressionado, na maior igreja evangélica da Coreia, igreja do Evangelho Pleno, as pessoas vão à plataforma sem sapato, porque entendem, ali é um lugar sagrado, lugar da proclamação da palavra. Mas a gente está testemunhando, os músicos estão testemunhando, estão pregando com as suas vidas, ou despregando com a sua vida. A gente prega ou desprega com a vida, sim ou não? Então, no tempo de crise, Salomão está dizendo na sua maturidade: ei, tudo sucede a todos sem distinção. Mas em outras palavras, Salomão estaria assim, dizendo assim, mas presta atenção, verso 8, em todo tempo, em crise, sem crise, na fartura, na falta, na abundância, na escassez, na saúde, na doença, em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes, jamais falte óleo sobre a tua cabeça. O óleo tem a ver com unção. Tem muito crente que não tem unção, não tem fogo, não tem alma latejando para Deus. Ele tem mais paixão pela política, pelo futebol, do que pelas coisas de Deus. Eu fico indignado com isso. Não tem fogo na alma, não tem garra, não vibra com as coisas de Deus, porque falta unção. E a unção faz toda a diferença. Está entendendo? Então, no tempo da crise, busquemos mais do que nunca vestes alvas, vida bonita, que o óleo da unção derrame sobre a nossa cabeça, cobrindo o nosso rosto, alcançando nossos ombros, escorrendo sobre o peito, descendo sobre o tórax, alcançando as pernas, até cobrir os nossos pés. A unção do céu. Amém? Você entendeu a palavra? Vamos ficar em pé, irmãos. Nós vamos viver essa semana uma experiência única. Daqui a 2 dias, dia 17, querendo Deus, completarei 41 anos de consagração ao ministério pastoral. Todos eles vividos à frente dessa igreja. Eu nunca vivi uma situação assim, de interromper a igreja. Já o fizemos no mês passado, por conta do período de carnaval, porque tinha uma outra atividade, mas nunca vivi isso. Você talvez nunca tenha vivido também. Foi uma decisão difícil, mas que precisava ser tomada. Nos adiantamos ao governo municipal, que essa semana, não é isso? Decretou questões de ajuntamento. Nunca vivi isso. É novo para mim, é novo para essa igreja, é novo para o mundo todo. Mas uma coisa eu sei, irmãos, que os valores sacados da Bíblia, quando a gente age de acordo com a palavra, a gente tem graça. A crise chegou, como um tsunami que vem, mas vamos estar atentos. Deus tem todas as coisas nas suas mãos. Ele é soberano. Você entende isso, que é soberano? Ser soberano significa que tudo se curva diante dele. A natureza se curva diante dele. É soberano. Nós vivemos no nosso país a monarquia. Mas faz muito tempo, a gente não tem muita ideia do que é essa coisa de soberania, de realeza. Gente, é muito sério.
Ele é soberano. E eu quero encorajar você a aquietar o coração. Quero encorajar você que ainda não entregou a vida a Jesus, que o faça. Que o faça. Não espere muito, que a porta da oportunidade para muita gente se feche. A oportunidade acaba. Que aprendamos a descansar no Senhor. Vamos curvar a nossa cabeça. Senhor Deus, nós sabemos que estamos enfrentando um tempo de crise, que vai passar, em nome de Jesus, vai passar com certeza. Que o Senhor possa usar as grandes mentes da ciência que estão diuturnamente se debruçando na busca de uma medicação capaz de inibir o avanço do Covid-19, que o Senhor lhes dê capacidade. São tantos cientistas em muitos países que estão somando esforços, compartilhando descobertas, para que em tempo menor o mundo se aquiete. Sabemos dos desdobramentos dessa situação de saúde na economia, pessoas que estão abrindo empresas e que estão vendo as suas empresas em risco, gente que investiu capital para abrir um negócio e começa a ficar assustado do impacto disso no seu negócio. Deus, em nome de Jesus, que vai passar, certamente vai passar, mas que passe logo. Que passe logo, Senhor. Mas que o Senhor gere em nós a segurança de que tudo está no controle do Senhor. Nós vamos para os nossos lares. Estaremos de volta na quarta-feira para o culto de oração, de manhã e à noite. Estamos tomando medidas por entendermos que são a favor da vida, do bom senso. E pedimos ao Senhor que nos guarde, Senhor. Guarda a tua igreja. Guarda os nossos queridos, os que estão perto, os que estão longe. Aquieta o nosso coração. Aquieta, Senhor. E aqueles que aqui estão, que ainda não entregaram a vida a Cristo, que possam fazê-lo enquanto há oportunidade. Pedimos isso, Pai. E agora que vamos para os nossos lares, que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam, e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Domingo que vem, 10h15, eu espero você no YouTube ou no Facebook. Vá em paz, abençoe a pessoa que está ao seu lado.